Vocês já perceberam uma coisa na escrita de X-Men, pessoal? Se o roteirista não bagunçar um pouco a linha do tempo, pelo menos uma vez, ele deve perder o emprego. Você tá demitido. Porque, olha, em 3 episódios da segunda temporada dos X-Men, já teve o futuro, já teve Egito, já teve Apocalipse, profecia, faraó, viagem temporal. Duração da Sandy Tudo Validades. Você que não aproveitou ainda, vem pra cá, dá tempo, olha aí, gente. De 99 centavos a 14,99. Eu já não faço nem ideia que eu tô, se eu tô na 16ª, se eu tô na 8ª de final, se eu tô nas 4ª de final. A Copa tá bagunçando tudo. Mesmo com toda essa bagunça, gente, que lembra o Dias de um Futuro Esquecido, o live action do cinema. A série tá divertida e vamos falar sobre os 3 primeiros episódios de X-Men 97. Roda a vinheta. Hi Brasil, eu sou Jimmy, aqui do canal Jimmy Nada Neutro, o seu nerd leprechal, o seu mutante duende, o duende verde e amarelo, em ritmo de Copa do Mundo, gravando hoje sobre os 3 primeiros episódios da segunda temporada de X-Men 97. Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Já aviso que esse vídeo contém spoilers dos 3 primeiros episódios, que já estão disponíveis no Disney+. Se você não gosta de receber spoilers, se você é spoilerfóbico, igual eu, vai lá, assiste primeiro os episódios, depois vem comigo pra essa resenha com o Duende, beleza? O primeiro episódio já começa daquele jeito, pessoal. São as consequências do final da primeira temporada, da explosão daquele asteroide M, se eu não me engano esse era o nome. Os X-Men estão divididos em 2 grupos espalhados pelas linhas temporais. Eles escolhem fazer esses primeiros episódios no passado, no presente e no futuro, tá? Começa a bagunça de X-Men, né? Eles resolvem mexer com linha do tempo. Metade, pessoal, foi para 4.000 anos depois, o grupo do Ciclope. A outra metade caiu no Egito Antigo, que é o grupo do Magneto, Xavier, a Vampira, o Fera. E o eixo entre essas 3 linhas temporais, o passado, presente e futuro, é o Apocalipse. O nosso mutante parrudo, com nome de religião cristã, que adora usar um batom azul. Aquele parrudo que adora ficar bonito. Passo primeiro, hidratante no corpo. Me faz bem, eu me sinto bem. Segundo, passo um creme para a área dos olhos, que evita a expressão facial. Secou, passo um protetor solar. Quanto tempo eu perco? 5 minutos? 10 minutos? Não acho que isso é tempo suficiente. Me faz bem e eu dei um trato no meu rosto. Porque ele não tira férias, gente. Ele tá na escala 0/7. É 6/1. É a luta do Brasil pela fim da jornada 6/1. O Apocalipse tá na jornada 0/7. Ele não tem descanso. O homem está no Egito Antigo, ele está no futuro, no século 40, ele está em tudo. Ele não descansa. O Apocalipse não descansa. Eu gosto muito, pessoal, da ideia de conectar as linhas temporais com o Apocalipse, tá? Eu não sei se é cedo pra trazer o Apocalipse. Eu acho que essa segunda temporada, pelos acontecimentos que a gente teve na primeira, ela poderia ainda arrastar um pouco a discussão do preconceito com os mutantes e com o que eu já vou falar daqui a pouco, com o que é apresentado aqui nesses 3 primeiros episódios, tá? Só que assim, quando os X-Men resolvem mexer com a linha temporal, eu já começo a ficar preocupado, gente. É igual criança mexendo em slime, mexendo em massinha de modelar. Você não sabe pra onde vai essas linhas temporais, né? Apertando ali, misturando aqui, fazendo e depois você não sabe como fazer a voltar no normal. Destruir, tu tem que resetar pra sair alguma coisa, né? Você já viu a zona que é os filmes dos X-Men no cinema, né? Que eles tentam misturar o Primeira Classe com os X-Men dos anos 2000 e junta os novos com os velhos e junta o McAvoy com o William McCain e dá uma zona da porra. Mas agora, pessoal, o visual pra mim continua sendo uma das melhores coisas da primeira e dessa segunda temporada, tá? Essa direção de arte, que ela faz questão de manter a identidade de cada personagem. É uma das coisas que eu gosto dos X-Men, que cada uniforme, cada design de personagem tem sua personalidade, tá? A Jubileu, por exemplo, o X dos X-Men, ela não fica aqui no uniforme como se fosse um brasão de time de futebol, né? Ela fica nas 2 joelheiras, né, nas botas dela. É um detalhe pequeno, mas mostra como que a direção, quem tá desenhando e quem tá fazendo, ela
mostra um carinho que essa equipe tem em você bater o olho e saber quem é quem ali dos personagens dos X-Men. Porque afinal os X-Men são sobre isso, são sobre diversidade e diferença, né? Não precisa ser todo mundo uniformizado como o filme Primeira Classe, por exemplo, que é todo mundo com aquele mesmo uniformezinho. Você tira toda a identidade que os X-Men tinha, com o visual da Jubileu, o visual do Gambit. Você tem muita personalidade em cada desenho, né? Em cada uniforme. Eu espero, pessoal, sinceramente, que o Marvel Studios, na hora que ele for adaptar os X-Men para live action dentro do MCU, dentro do universo dos Vingadores, que a gente conhece desses 10 anos, do universo onde teve o estalo do Thanos, que eles consigam fazer essa transição. Seria o ideal que esses personagens da animação fizessem a transição pro live action, né? Mas eu acho muito difícil, porque você vai precisar, talvez, de um orçamento muito grande para ter esse cuidado com cada design de personagem, cada figurino, tá? A Disney tem, né? A Disney tem esse dinheiro. Custava nada, né, Disney? Senhora Disney. Walt Disney. Nunca te pedi nada. E eu queria, assim, que tivesse essa mesma identidade que a animação tem. O visual é uma das coisas mais bonitas. É muito colorido, é cada personagem com os seus detalhes. Até as equipes que aparecem agora, da X-Factor e da X-Force, cada um também tem seu detalhe. A X-Factor, que está sobre comando do governo dos Estados Unidos, eles estão um pouco mais uniformizados, mas você vê diferença em cada uniforme, né? Agora, pessoal, nem tudo funciona, tá, nesses 3 episódios, tá? A relação, pra mim, do Nathan Summers, e eu lembro que nos quadrinhos eu chamava de X-Man. O X-Men, quando eu lia, ele tinha um nome meio X-Men, né? É uma coisa assim, ou eu tô confundindo com algum outro personagem, provavelmente. Essa relação deles parece muito acelerada, né? O menino praticamente conhece os dois em 5 minutos, já pedindo autorização pra jogar beisebol com o Morfo. Aí foge junto com eles em seguida. Calma aí, roteiro. Calma, Cabo Verde. Não é assim, você não vai passar pela Argentina assim, calma. Quase que a Argentina sai da Copa, hein? Nada. E num churrasco de família, pessoal assistindo a Copa, assistindo futebol. A família se entrosa tão rápido quanto esses 3 se entrosaram. Eu achei muito acelerado. Ele nem sabia quem eles eram e eles atropelaram. Me parece aqui que quem tá escrevendo, eles querem muito levar logo pra 97, né? Que é o nome da animação, né? Eles querem levar as 2 linhas temporais. Quem tá no passado e quem tá no futuro, ali onde o Apocalipse já dominou. Aquele futuro pós-apocalipse mesmo, pós-apocalíptico. E no Egito Antigo eles querem levar logo aquelas equipes de volta ao presente, né? Então eles estão acelerando todos os arcos, todas as dinâmicas em cada um dessas linhas temporais para chegar logo em 97, né? Por isso acho que tá tão apressado assim, para fazer grandes revelações. E acaba que você não sente alguma construção emocional que deveria ter ali na despedida do Nathan com a Jean e o Ciclope, né? Uma coisa que eu gostei bastante desses 3 episódios, pessoal, foi a conversa entre o Forg e a Ororo, tá? É quase um detalhe meio entre aquela coisa, a briga entre a ciência e a fé. O Forg olha tudo de uma maneira racional, né? Ele fala que ele é um homem da ciência, e a Tempestade enxerga o propósito, né? Ela enxerga que ela deveria deixar que eles permanecessem ali mais dentro da linha temporal do futuro para que uma mãe e um pai se despedissem do seu filho, né? Eu gostei desse contraste entre os dois porque reflete um pouco até relacionamentos do momento, né? Onde existe, por exemplo, uma exigência política, né? Que você, para se relacionar com alguém, vote no mesmo candidato que ela. Então, aqui é o texto colocando algo muito atual, que é esse contraste entre 2 pessoas, né? Que hoje existe uma exigência muito grande que a pessoa seja quase que um reflexo seu. O que eu caracterizo um pouco como um certo narcisismo, né? Você querer uma pessoa exatamente igual a você, que faça tudo igual a você, vote no mesmo candidato que você. E nesse caso aqui eles colocam, né? O próprio cara fala, eu não sei como a gente não conseguiu parar pra pensar em como esse relacionamento vai funcionar. Você é uma mulher da fé e é um homem da ciência, né? Eu achei muito interessante essa coisa pequena dentro desses 3 episódios, mas eu gostei e anotei pra falar com vocês. Da onde que o Super-Homem veio? Uma criptonita. Não. Qual que é o planeta do Super-Homem? Ai, esqueci. Vaza aqui. Vaza daqui. Pra você ou não, eu me equivoquei, viu? Vai descansar, viu? Vai descansar em casa. Não dá, né? Krypton, porra. Planeta Krypton. A pessoa não sabe disso, pô. Como que a gente vai conversar? E falando na Tempestade, nossa querida Ororo,
A cena dela controlando o sol, pessoal, ficou espetacular, né? Ela sempre associada a coisas assim, da natureza terrena, nada cósmico. Visualmente ficou lindo, pessoal. Apesar que eu acho que esse nível de poder, tá? Sempre me lembra um pouco a Fênix, né? Esse poder cósmico, controlar o fogo, assim, o sol, como ficou plasticamente ali, apareceu na cena. Me lembra, eu não acho que... acho que a cena visualmente fica bonito. Eles já tinham usado a Fênix com a Jean Grey na primeira temporada, pra ser ali um deus ex machina, pra ela salvar no momento que não tinha mais nenhum artifício pra eles se livrarem. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu lembro que ela aparece. Ela acaba usando a entidade da Fênix dentro dela pra salvar alguma coisa, né? Ela aparece. Isso foi eu acho que nos últimos episódios da primeira temporada. Comenta aí se vocês lembram qual que foi, porque eu não tô lembrando mais. Mas aí eu acho que conflita um pouco os poderes, né? Quando você usa a tempestade pra controlar os raios cósmicos do sol, né? Inclusive a mãe Ascani também parece ter uma ligação, né, com a Fênix, né? Quando ela usa os poderes dela, nos olhos aparecem 2 brilhos, assim, de ave, né? Acho que no fundo, se eu não me engano, até o som aparece da Fênix, assim, né? Tem uma história em quadrinhos que eu acho que, se eu não me engano, ela é uma filha também da Jean e do Ciclope, que tem uma ligação com a entidade da Fênix, né? Não sei se eles vão utilizar, provavelmente vão utilizar, né? Tá entregando ali no brilho dos olhos dela, né? Quando o símbolo surge, né, da Fênix. Mas aí vamos esperar pra ver. Eles já meio que resolveram essa etapa dela. Não sei se vai ter uma volta pra essa linha temporal ainda, pra ver o Nathan de novo com ela, né? Porque ela que tá guiando ali. Ela que cita a profecia do menino que vai matar o Apocalipse. Que o Ciclope, inclusive, duvida. O Ciclope, bom esse Ciclope, né? Você vê ali, não sei se é o visual mais parrudo, que dá uma imponência, um Ciclope mais malhado, mas é um Ciclope que toma a iniciativa e a liderança do grupo mesmo, né? Mesmo que foi uma sugestão da Jean Grey, que ele fosse questionar a mãe Ascani, mas você vê, ele questiona essa profecia, se ela não foi inventada antes até da Jean sugerir que ele fosse conversar com a mãe Ascani, né? Então é um Ciclope que toma suas próprias decisões, que é uma característica de um líder de um grupo mesmo, né? No segundo episódio, pessoal, temos 2 equipes novas, a X-Factor e X-Force, né? Será que os X-Men, a X-Factor e a X-Force, na hora que eles gravam vídeos pra postar nas redes sociais, eles chamam de X-Vídeos? Fica aí essa provocação. Eu não gosto do taradinho nojento! Eu não sou um taradinho! Ah, é? Então o que é mentir? Mas vamos falar do que realmente importa. O Brasil aparece nesse segundo episódio, pessoal, porque os X-Men é colorido, é diversidade, fantasia, poderes, então, obviamente, cai no Carnaval do Rio de Janeiro. Na tela da TV no meio dele, pô. Hollywood, pessoal, conhece exatamente só 2 Brasis. O Brasil do Carnaval e o Brasil da favela. Na hora que apareceu uma Campinas, Curitiba, Guaianazes, aí eu vou me surpreender, gente. Vai ser uma revolução cultural para os norte-americanos. Eles só sabem isso do Brasil, né? Pelo menos dessa vez, pessoal, eles não resolveram colocar uma bunda aleatória, né? Daquele close numa mulher com biquíni. Apareciam umas mulheres dançando lá na avenida, né? Enquanto o Cable e a Psylocke olhavam vigiavam ali o Guerra, né? O que é o cavaleiro do Apocalipse. Eu gostei bastante do Mancha Solar, porque os efeitos dos poderes deles são muito plásticos, assim, essa mistura de uma energia negra com a energia do sol, assim, ele é bem legal. Só não gosto muito daquela máscara meio Zorro vermelha, né? O Zorro tem máscara preta, mas ele usa aquela máscarazinha vermelha. O resto do visual dele também é muito legal. E também ele é um visual diferente, né? Ele não é uniformizado. Voltando àquilo que eu já tinha falado da identidade que cada caracterização tem, né? E ele faz o que um brasileiro faz no Rio de Janeiro. Ele busca atalhos pra encurralar o Guerra, né? Busca atalhos no Rio de Janeiro. Dando um jeitinho brasileiro pro Guerra não fugir. Eu fiquei imaginando o Apocalipse chamando esse... Parece nome de delegado, né? O Apocalipse. Delegado Guerra! Nome de delegado, né? Guerra. Pra mim, talvez a maior surpresa desses 3 episódios sejam eles terem dado um certo destaque pra Jubileu, né? Durante muito tempo, parecia que os X-Men, pessoal, eram só Wolverine, né? Wolverine, Magneto e Xavier, assim, os 3 ali, né? Parece muito tempo que era só eles, né? E o resto, assim, só, né? Fazendo algumas, no máximo a Jean Grey ali ganhando algum destaque nos filmes e tal. Mas a animação, ela mudou isso já na primeira temporada e na segunda ela mantém. Ele conseguiu transformar esses personagens esquecidos em protagonistas interessantes. A Jubileu funciona, tem conflito.
Já tinha o conflito dela, da relação dela lá com o Roberto da Costa, que é o nosso brasileiro Mancha Solar. Inclusive, eu quero botar um boneco dele aqui, pessoal. Um boneco da minha Liga BR. É o boneco que falta. Se vocês souberem um link de um boneco baratinho do nosso Roberto da Costa, me mandem nos comentários, no Instagram, pra eu comprar. Eu gosto disso. É muito adulto. Ela, além de ter tem desenvolvimento, ela questiona a violência da X-Force, né? Ela tem um momento que ela se depara, ela percebe que a abordagem da X-Force de matar e de usar a telepatia sem muita ética, né? Como foi sempre pegado pelo professor Xavier, pelos X-Men, né? O uso consciente dos poderes, a X-Force não respeita muito isso, né? E tem uma hora que ela até consegue influenciar o Cable, questionando por que eles mataram o Guerra, né? Ele poderia fornecer mais informações e tal. Ela fica parecendo com a ausência de todos os X-Men ali, eles conseguem fazer com que a jovem perceba que ela precisa crescer, precisa assumir algum tipo de liderança, de maturidade, enquanto o namorado dela tá só jogando no fliperama, né? O Mancha Solar. Ela não é mais aquela menininha que joga birimbinha de fogo de artifício. Sabe aquela birimbinha de festa junina? Não assusta mais ninguém. E até os poderes dela, né? Ficam bem utilizados em alguns momentos ali. Eu fico prestando, às vezes, bastante atenção nisso, em coisa de super-herói, a forma criativa com que eles usam os poderes durante a luta, porque é o que eu costumo falar, né? Se não tiver o uso dos poderes de uma forma criativa, ou você prestar atenção e se preocupar com personagens que não são humanos, aí você não precisa assistir coisa de super-herói, né? Se não tiver um uso interessante de superpoder, ou se a preocupação for só o arco emocional, e não tiver uma preocupação na ação e no uso dos poderes. Aí não precisa ser super-herói, né? Você vai assistir Scorsese. Aí a gente tem um pouco do terceiro episódio, pessoal. Ele vai pro Egito Antigo, que aqui é uma ideia muito interessante que o Magneto, ele quase que quer transformar o Ensabanur no Jesus Cristo dos mutantes. O Magneto tenta influenciar o Ensabanur, que é o nome do Apocalipse, né? O nome ali dele do Egito. Ele vira quase um Merlin tentando aconselhar o Rei Arthur, aquele forasteiro esquisito, né? E ele acredita que se conseguir mudar aquele momento da história, talvez consiga mudar o futuro de 5 anos antes, 5 mil anos atrás, já ter a história moldada a favor dos mutantes, né? É uma ideia muito boa, eu gostei, né? Só que eu achei que faltou um pouco de contexto, porque o episódio apresenta o Apocalipse, o Ensabanur, já como líder dos escravizados, eles já jogam isso, né? E quase não explica como ele, que é visto ali como uma abominação, ele chegou ali naquele ponto de como que eles conseguiram escravizar alguém com aquele poder que ele demonstra ali, né? Foi como ele é criança, como que ele conquistou aquele pessoal do deserto e se tornou a liderança ali, né? Virando essa figura tão importante que eles vão seguir e lutar contra o faraó, né? Ramatut é o nome do faraó. Eu acho que faltou um pouco eles passarem talvez alguns mais flashbacks, mas você vê que a intenção da série realmente era aproximar trazer logo para o ano de 97 ali, né? E eles batem na tecla, várias vezes nessa tecla de não mexer com a linha do tempo, de não alterar. O Xavier toma cuidado para que o Noturno não seja visto recuperando as máquinas. Mas o Ramatut já tinha aparecido lá com a tecnologia absurdamente avançada. O Magneto comenta que aquilo provavelmente era mais avançado que os tempos deles, né? Ou seja, alguém já cagou aquela linha temporal inteira. Mais uma vez, a linha temporal é completamente ignorada. Gente, se existe TVA, né, aquela polícia do tempo, que teve no Loki, que teve na série do Loki, né, e no Deadpool, os funcionários já pediu demissão, né, já caguei, deixa eles mexer com tudo, não tenho mais como correr atrás desses caras. Os Vingadores mexem com tudo, os X-Men mexem com tudo, a TVA não aguenta, é muito serviço, exploração dessa polícia do tempo aí. Esqueci de bater o ponto. Isso é uma coisa a se pensar, né? Se essa série de animação dos X-Men, ela se passa dentro do MCU, é um universo ali também paralelo, vai ter uma consequência, vai ter uma TVA ali aparecendo pra punir essas viagens que eles fazem no tempo, ou vai ficar por isso mesmo? Eles vão inventar um conceito novo, igual inventaram no Deadpool e no Wolverine, né? No fim das contas, pessoal, esses 3 episódios mostram que a animação é uma das melhores animações da Marvel, sem dúvida, desde os anos em que elas surgiram mesmo, nos anos 90, né? Tem um visual incrível, tem personagens que são bem aproveitados, muito além do Wolverine e dos X-Men, e do Wolverine, do Professor Xavier e do Magneto, né? Tem ideias boas, principalmente
porque consegue provar que vai além do Wolverine, né? Isso eu bato nessa tecla bastante. Só que ela acelera muitas coisas, na minha opinião, né? Trata a viagem do tempo como se fosse um GPS do Google Maps, né? Como se fosse um Waze, né? Recalculando rota. Recalculando rota. Os X-Men. Mas anima, né? Porque é bom ver os X-Men sendo tratados dessa maneira, com esse carinho na animação, né? Mesmo sendo essa coisa caótica, né? Que a gente vê aí, sempre como mexe com essa coisa de tempo nos X-Men, vira uma coisa difícil de se resolver e de se encaixar, né? Vai ter muito furo, né? Mas agora, pessoal, quero saber de vocês. O que vocês acharam desses 3 primeiros episódios? Estão gostando da temporada, pessoal? Acharam também que tá correndo demais? Tá muito apressado tudo, esses arcos nas 3 linhas temporais? Ou vocês preferem assim, essa bagunça mesmo? Escreve aí nos comentários, gente, porque eu quero continuar com vocês essa conversa dos próximos episódios, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele like pra ajudar, pro YouTube saber que esse conteúdo é interessante, que esse conteúdo é legal. Jimmy, o seu nerd leprechal, mutante do Duende Verde. Fui!